Tudo bom, moçada? Estamos de volta para mais um vídeo do canal Bio com Landim. E a gente ainda resolvendo a prova do Enem de 2019, né? A gente falou hoje sobre a questão 125 da prova azul, né? O assunto botânica, grupos vegetais, aqui nesse caso. Questão, gente, ela coloca assim pra gente: durante sua evolução, as plantas apresentam uma grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Então o cara coloca lá embriões protegidos no gametófito, tecidos condutores verdadeiros, formação do tubo polínico, polinização pelo vento e produção de frutos. Sendo, moçada, que ele coloca lá aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas, está indicada lá pelo número. Só uma observação que ele coloca lá alguns grupos aqui: hepáticas, antóceros e musgos, exatamente o que a gente chama de briófitas, né, gente? Enquanto quilicófitas, quipteridófitas em geral, exatamente dentro do grupo das pteridófitas. Que tal eu conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre como funcionam as plantas, as características, para a gente poder resolver a questão? Para a gente poder, moçada, resolver a questão direitinho, eu queria lembrar para vocês de algumas propriedades, de algumas características dos organismos vegetais relacionados com a capacidade de adaptação ao ambiente terrestre. Para isso eu vou classificar os organismos vegetais utilizando algumas terminologias. Eles podem, por exemplo, ser avasculares ou vasculares, sendo que vasculares também podem ser chamados de traqueófitas. Que belo nome, né? Gente, quando eu disser que uma planta ela é avascular, quer dizer que ela não apresenta vasos condutores de seiva. Isso quer dizer que nelas a distribuição de água ela é feita através de difusão célula a célula. O que, gente, não é nada eficiente a longas distâncias. Aliás, se você é uma criatura aquática, eu nem digo nada não, né? Porque, por exemplo, uma vez que você seja uma alga, era uma vez a alga está toda mergulhada na água. Uma vez que a alga está toda mergulhada na água, lá estão as célulazinhas que a alga tem. A alga, gente, ela vai absorver água aqui, e simplesmente em tudo quanto é canto. Uma vez que ela vai estar absorvendo água em tudo quanto é canto, nela, carregar água de célula em célula até que é tranquilo, né? Então a água vem para essa célula, vem para essa célula, vem para essa célula do meio com facilidade, porque a alga ela é estreita e ela está toda mergulhada na água. Entretanto, para uma planta terrestre que ela seja avascular, aí a brincadeira é diferente, porque ela vai estar lá na terra, ela vai estar lá com a parte debaixo do chão, uma parte em cima do chão, e só quem vai absorver água é aquela parte embaixo da terra. Ou seja, aquela parte subterrânea, ela está de boa em relação à água. Entretanto, para a água poder subir fora da terra, a água vai ter que passar de uma célula para outra, de uma célula para outra, de uma célula para outra, como se fosse, gente, uma escadaria. O problema é que a primeira célula que ganha água, ganha um bocado de água, mas consome um pedaço. Daí já sobra menos para a segunda, e menos ainda para a terceira, e menos ainda para a quarta, e menos ainda para a quinta, e menos para outra. O que quer dizer que chega uma hora que a água simplesmente não vai chegar, né? De modo que nesse caso lá, plantas avasculares sem vasos, a água vai passando de célula em célula, numa comparação idiota. É que nem você querer subir um prédio muito alto, de escada, degrau por degrau. É extremamente ineficiente a longas distâncias. Se você de repente for subir um andar, subir 10, 20 degraus, ok. Mas subir 30 andares, subir centenas de degraus, já não é muito eficaz. Então isso aqui é ineficiente a longas distâncias. Para quem é aquático, eu nem me preocupo não, porque todo o corpo absorve água, né? Todas as regiões do organismo conseguem absorver água, e a água ela é carregada na espessura. Mas para criaturas aquáticas, tranquilo, para criaturas terrestres não. Porque quem é terrestre só vai absorver água naquela região que está debaixo da terra, e a água vai ter que ser transportada de célula em célula para cima, já não é muito eficiente. É por isso que no caso das plantas vasculares, nas plantas traqueófitas, comparando lá a água célula a célula com degraus,
aqui a gente vai ter, entre aspas, um elevador. Você vai ter vasos condutores de seiva, né? A gente tem lá o famosíssimo xilema apresentando seiva bruta, que é inorgânica, né? Constituída lá de água e sais minerais. Você vai ter lá o não menos famoso floema apresentando seiva elaborada, que ela é a seiva orgânica, apresentando, além de água e sais, também açúcares, né? E o resultado, gente, que esses vasos condutores de seiva, eles vão, como se fosse um elevador, permitir o transporte eficiente de água, mesmo a longas distâncias. Uma distribuição eficaz de água, mesmo a longas distâncias. E isso tem lá uma consequência prática extremamente importante. Quem, moçada, é avascular, não se dá bem fora da água, não se dá bem fora da água porque tem dificuldade de carregar água a longas distâncias. E tem outro detalhe, né? Sempre vai ter que ser pequenininho. Afinal de contas, como eu estava comentando, subir de escada 1 ou 2 andares é tranquilo. Então você vai ter lá um pequeno porte. Agora, se você de repente lá for muito grande, isso aqui já não é eficiente. Considerando que os vasos, eles vão carregar água com grande eficiência. Isso aí já ajuda a carregar água do solo para a planta que está fora do solo, para a chamada parte aérea da planta que está em contato com ar. Então, bem mais eficiente e possibilita um tamanho maior. Nesse caso, moçada, plantas que apresentam um tamanho que seja maior, um porte que seja maior. Bom, quem é que são, moçada, plantas avasculares? Algas, né? Alguns autores modernos não consideram algas como plantas. Eu vou colocar elas aqui só por uma questão de relação evolutiva. E as briófitas, que, como eu estava colocando lá para vocês, diz respeito lá musgos, hepáticas, antóceros. Enquanto, moçada, aqui, plantas vasculares, traqueófitas, exatamente o resto, né? Pteridófitas. Pteridófitas são representadas normalmente pelas samambaias, né? Gimnospermas, representadas pelos pinheiros, e angiospermas, qualquer planta que tenha lá flores e frutos vão ser angiospermas. Outra importante terminologia a ser utilizada em relação à classificação das plantas e que tem a ver com as características que elas apresentam é que algumas plantas são criptógamas e outras são fanerógamas. Eita, gente, nomes feios, né? Gente, o nome gamo diz respeito à reprodução. Que nem, por exemplo, gameta tem a ver com reprodução. E o nome cripto quer dizer escondido, né? Não sei se alguém curte palavras cruzadas, né? Tem uma brincadeira lá de palavras cruzadas, que é o criptograma, né? Tem várias letras e o objetivo é você encontrar as palavras escondidas no meio das várias letras, né? Cripto quer dizer escondido. Então, plantas que são criptógamas são plantas, moçada, que apresentam gama, reprodução, estruturas reprodutoras, cripto, escondidas, não visíveis aqui nesse caso. Sendo, gente, que você tem estruturas reprodutoras que não são visíveis, quer dizer que essas plantas não apresentam flores, elas não apresentam pólen, elas não apresentam nada disso. Essas plantas, inclusive, elas apresentam um gameta masculino flagelado. Ora, gente, um gameta masculino flagelado quer dizer que ele vai ter que nadar até o gameta feminino. E se ele é flagelado, ele vai ter que nadar, que nem o espermatozoide tem aquele rabinho, ele vai ter que nadar até o gameta feminino, ele precisa de água para reprodução. Assim, né? O gameta masculino de nós humanos também é flagelado, né? Mas o homem tem perna para chegar lá perto da mulher, tem um pênis para poder colocar lá o espermatozoide lá dentro da vagina e encurtar bastante o caminho do espermatozoide até o óvulo. Poxa, mas planta não tem perna, planta não tem pênis, né? Então, nesse caso lá, é jogar o gameta na água e ele que se vire para nadar até a planta feminina. O que, no meio ambiente, é complicado, especialmente se o ambiente for seco. Então, isso aqui faz com que a planta, que seja criptógama, gameta masculino flagelado, depende de água para reprodução, elas só podem viver em meios úmidos,
Nesse caso, moçada, elas só podem viver em ambientes que sejam ambientes úmidos. E é exatamente o que acontece com algas, que eu não estou nem preocupado, porque as algas já são aquáticas naturalmente. É o que acontece com as briófitas, o que acontece com as pteridófitas aqui nesse caso. Ou seja, algas, briófitas e pteridófitas, elas dependem de água para reprodução. A alga só é aquática, né? Briófitas e pteridófitas até que podem ser terrestres, mas somente em ambientes que sejam úmidos nesse caso, por causa do problema delas não apresentarem flores, pólen. Aliás, por que isso aqui é interessante? Plantas que sejam fanerógamas são plantas que têm estruturas reprodutoras bem visíveis, estruturas reprodutoras bastante evidentes. Essas estruturas reprodutoras visíveis, elas podem ser de dois tipos, né? Elas podem ser o que a gente chama de estróbilos em relação às gimnospermas, e elas podem ser, moçada, estruturas que são as flores em relação às angiospermas. Inclusive, né, alguns autores, eles vão chamar lá o estróbilo da gimnosperma como se fosse um tipo de flor primitiva, né? De maneira que você pode tentar associar, talvez, o F de fanerógama com o F de flor. Então, fanerógamas têm flores, mesmo no caso estróbilo, uma flor não muito desenvolvida, mas, entre aspas, um tipo de flor lá. Essas plantas aqui, elas também apresentam o grão de pólen. E, gente, o grão de pólen foi uma invenção extremamente interessante da natureza, porque nesse caso lá, o grão de pólen, ele permite o transporte do gameta masculino, mesmo que o gameta masculino não mais tenha flagelo. Então o gameta masculino não precisa mais de flagelo, porque ele vai ser carregado sem a necessidade de água. O pólen, ele é bacana, porque o gameta masculino não é mais flagelado, ele é transportado sem água, com a diferença, né? O estróbilo das plantas gimnospermas, ele é uma estrutura extremamente simples, né? Esse estróbilo, ele não tem atrativos, ele não tem pétalas, ele não tem perfume. Ninguém quer saber de visitar o estróbilo. Daí, a polinização, quem vai carregar o pólen é o vento. Gente, o vento, ele tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom do vento é que o vento, ele carrega o pólen sem cobrar nada por isso. Ele carrega o pólen de graça. O lado ruim é que o vento não é controlável, né? Eu quero porque quero. Gimnospermas são os pinheiros, né? Tem um pinheiro aqui, tem um pinheiro bem aqui. Eu quero que o vento leve o pólen de um pinheiro para outro. Eu quero. Quem garante que o vento quer? Pode ser que o vento sopre para um lugar onde não tem pinheiro nenhum, onde você não consiga se reproduzir, né? Aquele lance, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Desconfia de serviços muito baratos. Às vezes o serviço muito barato não é muito bem executado. Então o vento não cobra nada para carregar o pólen, mas ele também não garante que o pólen vai para o lugar certo, porque o vento ele é meio incontrolável, por assim dizer. Nesse sentido, as flores, elas são bem mais interessantes, né? Flores de verdade, né? Porque as flores verdadeiras em angiospermas, elas são dotadas de uma série de atrativos. Elas vão apresentar pétalas coloridas, elas vão apresentar perfume. E, gente, pelo amor de Deus, quando uma determinada abelha visita uma flor, não é porque ela é bonitinha e cheirosinha, não. A abelha não vai na flor para poder chegar, sei lá, apreciar a beleza da flor, apreciar o perfume da flor, bater uma foto com a flor e postar no Instagram, não. Ela vai atrás de comida. Nesse caso, o que interessa de verdade para ela é um material açucarado chamado de néctar, que é alimento para ela. Na verdade, pétalas e perfume são uma propaganda para a abelha. Ei, abelha, vem cá, tem comidinha aqui para você. Então, quando a abelha vê o estróbilo da gimnosperma, o estróbilo, né, gente? Ele é a pinha do pinheiro. Gente, a pinha, ela é marrom acinzentada, não tem perfume, não tem cor, não tem a menor graça. Então, quando a abelha de longe vê lá a pinha, ela sabe que aquilo ali não tem comida para ela passa longe. Mas quando a abelha de longe vê a cor da pétala, sente o perfume da flor, gente, isso aqui é uma propaganda que a flor está fazendo. Ei, abelha, venha me visitar, tem comida aqui para você, de graça. Essa comida se chama néctar. Na verdade, nem é tão de graça assim, né? Porque uma vez que a abelha pousa na flor para poder comer o néctar,
ela vai acabar entrando em contato com o pólen gruda na patinha da abelha, e quando ela visitar outra flor, atrai mais néctar, ela vai deixar o pólen lá. Aliás, é a grande estratégia evolutiva das angiospermas, né? Propaganda é a alma do negócio. Então a angiosperma é expert em fazer propaganda, né? Ela vai lá e colorida, perfumada, dá comida para a abelha visitar. Mas é que a planta é mala, né? Ela só dá uma gotinha de néctar, uma gotinha lá de comida para a abelha começou a tomar o néctar gostosinho, acabou. Ela quer mais néctar, tem que visitar a flor vizinha. Começou a tomar o néctar gostosinho, acabou. Se quiser mais néctar, tem que visitar outra flor. Para a abelha forrar o bucho, para a abelha ficar satisfeita, ela vai ter que visitar várias e várias flores para obter néctar suficiente. E dessa maneira, ela vai levando pólen de uma planta para outra. Nesse caso, a polinização em plantas angiospermas, ela é, salvo algumas exceções, feita por animais. E, gente, comparado com o vento, né? O vento ele é muito legal, que ele leva o pólen de graça, mas ele também não garante que o pólen vai para o lugar certo. Enquanto que os animais só carregam o pólen se você der comida em troca para eles, o néctar. Por outro lado, o animal é mais fácil de manipular, né? Que nem, gente, a planta manipula a bendita lá da abelha, dando só um pouquinho de néctar para forçar a abelha a visitar várias flores para obter néctar suficiente e carregar o pólen de uma planta para outra. Extremamente eficaz. O que me interessa é que, já que o gameta masculino não flagelado é carregado pelo pólen sem a necessidade de água, pode ser pelo vento, pode ser lá com a ajuda de animais, nesse caso, você não precisa mais de água para a reprodução. E já que você não precisa mais de água para a reprodução, isso quer dizer, moçada, que você pode viver em ambientes úmidos ou em ambientes secos. Para você, tanto faz como tanto fez. Nesse caso, né, gente, quem vai funcionar desse jeito, quem vai lá ser fanerógama, gimnospermas e angiospermas. E, gente, a questão, ela está levantando lá uma dúvida sobre quem seria a característica que possibilitou a conquista definitiva do ambiente terrestre. Alguém poderia até pensar nos vasos condutores de seiva. Eles são interessantes? Gente, eles são super interessantes. Os vasos condutores de seiva, né, eles conseguem carregar água a longas distâncias, o que ajuda, por exemplo, a carregar água fora da água, né? Carregar água fora do ambiente aquático. Comentando lá que quando você é uma alga aquática, tranquilo não ter vasos condutores de seiva, você distribui água de boa. Mas para uma planta terrestre como a briófita, extremamente ineficiente, tanto é que briófitas elas todas são muito pequenininhas, né? Não é interessante para elas, de repente lá, elas são terrestres? São, mas não são muito bem adaptadas ao ambiente terrestre. Plantas vasculares já são muito mais bem adaptadas, né? Caso das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Entretanto, elas podem até ser bem adaptadas, mas elas não são completamente independentes do ambiente terrestre, porque a pteridófita pode até carregar água com eficiência a longas distâncias, mesmo no ambiente terrestre. Ela pode até ser grandona e tal. Entretanto, a pteridófita, ela depende de água para a reprodução e ela não pode viver em ambientes completamente secos. Ela tem que viver em ambientes úmidos. Então, nesse caso, se a planta ela é criptógama, ela tem um gameta masculino flagelado, depende de água para se reproduzir, só ambientes úmidos. Algas, briófitas e pteridófitas trabalham desse jeito. Nessa hora, ser fanerógama é interessante, né? Porque uma vez que você seria fanerógama, você agora tem estróbilo ou flor, você tem pólen, para carregar o gameta masculino mesmo sem precisar de água. Pode ser pelo vento, pode ser através de animais. Isso quer dizer que pela primeira vez você pode habitar ambientes secos. Você não precisa mais de água para se reproduzir. Somente gimnospermas e angiospermas trabalham desse jeito. Quando a gente fala, por exemplo, em gimnospermas e angiospermas, elas são as únicas plantas adaptadas a ambientes secos. E elas apresentam, na verdade, algumas características que tornam elas bem adaptadas ao ambiente seco, né? Então, elas vão ser, por exemplo, fanerógamas. É uma das características que fazem com que elas sejam bem adaptadas ao ambiente seco.
Então, fanerógamas, estruturas reprodutoras visíveis, a presença de estróbilos ou flores, a presença de pólen. Mas aí, moçada, nós temos um probleminha em relação a isso. É que, estava comentando, por exemplo, que era uma vez um pinheiro e era uma vez outro pinheiro. Era uma vez estrutura masculina, era uma vez estrutura feminina. Uma vez, moçadinha, lá, que você tenha, no caso dos pinheiros, que o vento leva o pólen de uma planta para outra, chegou o pólen lá do outro lado. Mas na estrutura feminina, você vai ter o gameta feminino escondidinho. É que você tem, gente, um outro truque das plantas, para não precisarem lá depender de água em grandes quantidades, é que quando o pólen chega, ele vai produzir uma estrutura chamada de tubo polínico. Esse tubo polínico, ele carrega o gameta masculino até o gameta feminino sem água, né? Mesmo porque estava comentando que o gameta masculino não é flagelado, ele não tem como nadar. Então, nesse caso, o tubo polínico funciona tipo, moçada, como um escorregador, um tobogã. O pólen chega, o tubo polínico é feito e o gameta masculino, mesmo sem flagelo, ele escorrega até o gameta feminino sem necessidade de água. Ou seja, quem é fanerógama também é sifonógama. Sifão é um sinônimo de tubo. Nesse caso, quem tem pólen tem o tubo polínico. Nesse caso, né, gente, o tubo polínico nessa situação, ele vai ser interessante porque ele vai carregar o gameta masculino do pólen até o gameta feminino sem a necessidade de água. Ah, e quem, gente, é fanerógama e é sifonógama também é espermatófita. Esperma, gente, quer dizer semente, né? Tanto é que se utiliza muitas vezes lá, né, esperma, sinônimo sêmen, que veio de semente. Esperma, sêmen, semente. Então, espermatófitas, plantas que apresentam semente. Isso aqui também é interessante, né? Porque a semente, ela vai proteger o embrião, inclusive contra a desidratação. Ou seja, na verdade, todas essas características que aqui estão, estróbilo, flor, pólen, tubo polínico, semente, são características que, nesse caso, possibilitam a adaptação a ambientes secos. O que quer dizer que gimnospermas e angiospermas são as únicas plantas que eu posso dizer que elas são definitivamente adaptadas a ambientes terrestres. A pteridófita é terrestre? A pteridófita é terrestre. Mas, moçada, ela ainda depende da água para reprodução. Enquanto que gimnospermas e angiospermas, completamente adaptadas a meios terrestres, porque nesse caso, elas não precisam de água nem para se reproduzir aqui nesse caso. Então, gimnospermas, os pinheiros, e angiospermas, quaisquer plantas que tenham lá flores e frutos, elas vão ser plantas completamente adaptadas ao ambiente terrestre nesse caso. E aí, moçada, de volta ao texto da questão, ela coloca isso pra gente e questiona, né? A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre. Esse termo conquista definitiva do ambiente terrestre, ele é meio problemático, né? Porque alguém pode estar se referindo, por exemplo, a você poder viver em ambientes secos. E aí, pteridófitas já podem viver em ambientes secos, entretanto, elas não podem se reproduzir em ambientes secos. Daí, talvez falar em conquista definitiva do ambiente terrestre implica também na possibilidade de você se reproduzir em ambientes secos. E aí, moçada, nesse caso, reprodução em ambientes secos quer dizer reprodução independente da água. Isso acontece em gimnospermas e angiospermas. Isso aí, moçada, tem a ver, por exemplo, com grão de pólen, tem a ver com a formação do tubo polínico, que é exatamente o que está descrito no item 3. Opção correta para marcar, letra C, e até o próximo vídeo, né, gente?